Pequeno expediente. Solicito à senhora vice-presidente que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do 4º ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 3 de setembro de 2020. No terceiro dia do mês de setembro de 2020, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas na sala virtual das sessões, a partir do seu edifício. Cito a Rua Coronel Bichli, número 180. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. O senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a chamada dos senhores vereadores, estando ausente o vereador Fernando Fagundes por motivos justificados. Na sequência, o senhor presidente convidou a senhora vereadora Maria Désia da Silva Vargas a realizar a leitura de uma passagem bíblica. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura da ata da sessão anterior. Colocou em discussão e votação a ata, sendo aprovada. Em seguida, o senhor presidente convidou a senhora vice-presidente a realizar a leitura do expediente recebido. Prolongamento do grande expediente. O senhor presidente colocou em discussão e votação as indicações de número 160, de autoria do vereador Esaú Baer, a de número 72 e 156, de autoria da vereadora Fernanda Melo Baer, sendo todas aprovadas por unanimidade. Ato seguido, o senhor presidente colocou em discussão e votação o requerimento de número 56 de 2020, de autoria da mesa diretora, sendo aprovado por unanimidade. Ordem do dia. O senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do projeto de lei de número 15 de 2019. Realizada a leitura, o senhor presidente colocou em discussão e segunda votação o referido projeto, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente convidou a senhora vice-presidente a realizar a leitura do projeto de lei de número 55 de 2020. O senhor presidente colocou, então, em discussão e segunda votação o referido projeto, sendo aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 10 de setembro de 2020, a hora regimental de forma remota, e para constar, foi lavrada a presente ata. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Em discussão a ata. Em votação a ata. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pessoal, em razão da pandemia, houve um grande período em que as sessões foram suspensas. E, analisando o histórico das últimas sessões, se verificou que a ata da sessão do dia 18 de março não foi lida e colocada em votação. Deste modo, solicito à senhora vice-presidente que faça a leitura da ata da sessão do dia 18 de março de 2020. Ok, senhor presidente. A ata da sessão extraordinária do 4º ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 18 de março de 2020. No 18º dia do mês de março de 2020, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas na sala das sessões em seu edifício, cito a Rua Coronel Bichli, número 181. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que realizasse a chamada dos senhores vereadores, estando ausentes os vereadores Fernando Fagundes e Rudinei de Amorim. Na sequência, o senhor presidente convidou a senhora vereadora Maria Désia da Silva Vargas a realizar a leitura de uma passagem bíblica. Pequeno expediente.
O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que realizasse a leitura da ata da sessão anterior. Colocou em discussão e votação a ata, sendo aprovada. Ato seguido, o senhor presidente convidou a senhora vice-presidente a realizar a leitura do expediente recebido. Ordem do dia. Projeto de lei de número 2381/2020. O senhor presidente leu a emenda do projeto de lei de número 2381/2020 e o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do parecer em conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde e Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio ao projeto de lei de número 2381 de 2020. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do projeto de lei de número 2381 de 2020. Colocou em discussão e única votação o projeto, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de lei de número 04 de 2020. E, na sequência, o senhor presidente, com o fulcro no artigo 121 do Regimento Interno, solicitou a quebra de interstício a que está sujeito o projeto de lei de número 4 de 2020. E o mesmo foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente leu a emenda do projeto de lei de número 04 de 2020. Ato seguinte, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura da emenda. O presidente colocou em discussão e votação a emenda ao projeto de lei de número 4 de 2020, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente solicitou, então, à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do parecer em conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Educação, Cultura, Juventude e Direitos Humanos, Saúde e Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio ao projeto de lei de número 4 de 2020. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do projeto de lei de número 4 de 2020. Colocou em discussão, sendo discutido o referido projeto, colocou em discussão e sendo discutido o referido projeto. Em primeira votação, o projeto sendo aprovado também por unanimidade. Ato contínuo. A senhora vice-presidente realizou a leitura do projeto. O senhor presidente deu início à segunda votação do projeto de lei de número 4 de 2020. Colocou em discussão e segunda votação, restando aprovado por unanimidade. A sessão restou suspensa por 5 minutos. Projeto de lei complementar de número 01 de 2020. O senhor presidente, com fulcro no artigo 121 do Regimento Interno, solicitou a quebra de interstício a que está sujeito o projeto de lei complementar de número 01 de 2020, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente leu a emenda do referido projeto. Ato seguinte, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura da emenda modificativa do projeto de lei complementar de número 01 de 2020. Colocou em discussão e votação a emenda ao projeto de lei complementar de número 01 de 2020, sendo aprovada com os votos contrários dos vereadores Esaú Baer e Fernanda Melo Baer. Colocou-se em discussão e votação a segunda emenda ao projeto de lei complementar de número 01 de 2020, sendo discutidos pelos vereadores e aprovados com votos contrários dos vereadores Esaú Baer e Fernanda Melo Baer. Na sequência, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do parecer em conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio ao projeto de lei complementar de número 01/2020. Realizada a leitura, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do parecer de lei complementar de número 01/2020.
colocou em discussão, sendo discutido pelos vereadores em primeira votação o projeto, sendo aprovado também por unanimidade. Com retificação da votação, com os votos contrários dos vereadores Esaú Baia e Fernanda Melo Baia. Ato seguido, o senhor presidente deu início à segunda votação do projeto de lei complementar de número 01 de 2020, solicitando à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do mesmo. Colocou em discussão em segunda votação, restando aprovado, também com os votos contrários dos vereadores Esaú Baia e Fernanda Melo Baia. Projeto de lei de número 13, não dá para entender se é 19 ou se é 13, senhor presidente, vamos ler ali como 19, de 2020. Desta feita, o senhor presidente, com fulcro no artigo 121 do Regimento Interno, solicitou a quebra de interstício a que está sujeito o projeto de lei de número 13 de 2020, aprovado também por unanimidade. O senhor presidente leu a emenda do referido projeto. Ato seguinte, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do parecer em conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras e Serviços Públicos, Indústria e Comércio, ao projeto de lei de número 13 de 2020. A vice-presidente leu o voto do parecer. O senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do referido projeto. O senhor presidente colocou em discussão e primeira votação o referido projeto, sendo aprovado com os votos contrários dos vereadores Esaú Baia e Fernanda Melo Baia. O senhor presidente deu início à segunda votação do projeto de lei de número 13 de 2020, solicitando à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do mesmo. Colocou em discussão e segunda votação, restando aprovado, também com os votos contrários dos vereadores Esaú Baia e Fernanda Melo Baia. O projeto de lei de número 14 de 2020, o senhor presidente, com fulcro no artigo 121 do Regimento Interno, solicitou a quebra de interstício a que está sujeito o projeto de lei de número 14 de 2020, aprovado também por unanimidade. O senhor presidente leu a emenda do referido projeto. Ato seguinte, o senhor presidente solicitou à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do parecer em conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização Financeira e da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio. A vice-presidente leu o voto do parecer. O senhor presidente colocou em discussão, com a discussão pelos vereadores, em primeira votação, o referido projeto, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente deu início à segunda votação do projeto de lei de número 14 de 2020, solicitando à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do mesmo. Colocou em discussão e segunda votação, restando aprovado também por unanimidade. Projeto de lei de número 2382. O senhor presidente realizou a leitura da emenda do projeto de lei de número 2382. Ato seguido, convidou os senhores presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira a emitir parecer verbal ao projeto, com pareceres favoráveis de ambas as comissões ao projeto, colocando em discussão e votação os pareceres com voto contrário do vereador Esaú Baia. O senhor presidente solicitou, então, à senhora vice-presidente que realizasse a leitura do projeto de lei de número 2382/2020. O senhor presidente coloca em discussão em única votação. Restou aprovado. Perdão, me perdi. O senhor presidente coloca em discussão em única votação. Restou o projeto de lei de número 2382 aprovado por unanimidade. Por fim, diante
da pandemia do Covid-19, o presidente apresenta requerimento em plenário para que não sejam realizadas as sessões ordinárias do mês de março, já convocadas de acordo com o artigo 99, aprovado por unanimidade. O senhor presidente declara encerrada a presente sessão, comunicando que a próxima sessão seria convocada conforme a demanda de matérias da Casa, posteriormente divulgada nos portais da Câmara, e para constar foi lavrada a presente ata. Esta é a ata, senhor presidente, bem grande. Obrigado, vereadora. Em discussão a ata. Eu, senhor presidente. Fala, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, só devido ao tamanho da leitura da ata, e eu não tenho ela aqui em mãos aqui para fazer a leitura, não me lembro, a gente não lembra de tantas as sessões, eu vou me abster dessa votação, ok? Ok, vereador, você que manda. Obrigado, obrigado, senhor presidente. Coloque em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Voto contra do vereador Isaú. Abstenção. Aprovado. Abstenção. Abstenção, perdão, vereador. Perdão, abstenção. Valeu. Solicito a senhora vice-presidente que faça a leitura do expediente recebido. Correspondência recebida na sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2020. Do gabinete do prefeito, encaminhando solicitação de indicação de um membro servidor para compor o Comitê Emergencial Cultural em atendimento à Lei de número 14.017 de 2020. Do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto de lei de número 2.389 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tijucas para o exercício de 2021. São essas as correspondências recebidas, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Prolongamento do grande expediente. Ô, vereadora Fernanda, podemos ler as duas indicações aqui? Podemos ler as duas indicações? Pode sim, senhor presidente. Em discussão, a indicação número 083/2020 e a indicação número 157/2020, da autoria da vereadora Fernanda Melo Baia. Convido a senhora vice-presidente que faça a leitura das mesmas. A indicação de número 83, a vereadora solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de executar a recuperação da pavimentação ao longo da rua José Estel, no bairro do Centro. Justificativa: a referida rua se encontra deteriorada, com vários buracos em sua extensão, dificultando o trânsito. E é de suma importância que, para a comunidade, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres, e ainda evitando acidentes, colocando... Perdão, está borrado aqui. Deixa eu ler mais esse pedacinho. Gerando qualidade de vida, oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres, e ainda evitando acidentes. E a indicação de número... Letra pequenininha, não, porque ser aqui, não. Da Fernanda. De número 157, a vereadora solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de executar a recuperação da pavimentação na entrada da rua José, deve ser Carlos dos Santos, no bairro 15 de Novembro. Onde é que está a justificativa dessa indicação? Impressa a justificativa dessa segunda indicação, vereadora, dessa a senhora pode comentar, tá? Porque não tá aqui a justificativa. Vereadora Fernanda, pode... Vereadora Fernanda Melo Baia. Justificativa da... Posso complementar sim, senhor presidente? É que não está aqui, senhora. É o quê, vereadora?
Ambas as indicações, né, são relacionadas à infraestrutura urbana aqui do nosso município, e essa segunda ali é com relação à rua José C. dos Santos, né, que é no bairro 15 de Novembro. A referida rua encontra-se bem deteriorada, com buraco bem no início da avenida, dificultando muito o trânsito, conforme a foto ali, né? A situação, ela oferece risco de pequenos acidentes e danos aos veículos que ali transitam. Então, são essas, senhor presidente, as indicações levadas a plenário nessa noite. Muito obrigada. Continue em discussão. Em votação, as referidas indicações. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vereador Fernando, podemos ler as duas? Com certeza. Obrigado, vereador. Com certeza. Em discussão, a indicação número 155/2020 e o número 158/2020, da autoria do vereador Fernando Fagundes. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura das mesmas. A indicação de número 155, o vereador solicita a possibilidade para que, através do setor competente, crie em nosso município um centro de referência para o autismo, com profissionais especializados, médicos, terapeutas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, psicólogos e pedagogos, dentre outros, garantindo assim à população acesso ao tratamento pela rede pública. E a indicação de número 158, o vereador solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de implantar um semáforo no cruzamento da Avenida Baia Filho com a Avenida Carlos Humberto Ternes e Rua Geraldo Rebelo com Nilo Oliveira, no bairro 15 de Novembro. Cito, em frente ao mercado Compre e Fácil. Cordialmente, vereador Fernando Fagundes. São essas as indicações, senhor presidente. Em discussão, as indicações? Senhor, gostaria de discutir. Fique à vontade, vereador. São duas indicações. Uma, eu fui procurado pela AMA, Associações de Pais e Amigos do Autismo, e estão sendo criado um centro de referência no município de Itajaí. Vieram conversar comigo, né? Eu me propus a entrar com uma indicação. Semana que vem a outra, nós estaremos indo a Itajaí, essa é a ideia. E também eu, através dos nossos deputados, conseguir, se o município não conseguir, a gente conseguir, quem sabe, algum dinheiro, alguma emenda. Então, seria essa indicação, a de número 153. E a outra indicação que a gente coloca na noite de hoje é que faz uns 15 dias nós ficamos sabendo que ia ter alguns pontos que ia ter semáforos, né? Com certeza, todos os pontos foi muito bom, mas eu acho que um dos principais locais que ou merece semáforo, ou merece uma rota, merece ser feita alguma coisa, é lá naquele cruzamento da Rua das Carreiras, com a Avenida Baia Filho, que vai lá para o Posto do DIM, que vai lá para P4. Realmente lá eu acho que é muito mais importante lá do que lá na Antônio Bayer, com a Rua do Gorro. Eu acharia que a Prefeitura tinha que dar uma atenção especial. Era isso. Continue em discussão? Senhor presidente. Vereador Veinho, meu querido, Veinho Juarez. Valeu, presidente. Presidente, boa noite aos demais colegas vereadores e as pessoas que no futuro irão ver esta sessão, né, tendo em vista que, devido à lei eleitoral, a gente não está mais ao vivo pelo YouTube, mas no futuro bem próximo, quem estiver vivo, assim verá. Senhor presidente, só para colaborar com o amigo vereador Fernando, já está no setor de licitação o recapeamento da Avenida Baia Filho, do Hipercoque até o Compre Fácil.
e dentro do projeto já existe a colocação de uma rótula ali entre a Rua das Carreiras e a P2. Então, essa colocação do vereador muito oportuna, né, pertinente, com relação ao trânsito ali, que realmente é perigoso, mas já está previsto no projeto, na licitação, após o recapeamento da Baia Filho, também a colocação de uma rótula ali naquele local. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. É uma única votação referida às indicações. Os senhores vereadores são de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação 162/2020 e a indicação 163/2020 da vereadora Maria Désia da Silva Vargas. Convido a vereadora vice-presidente que faça a leitura das mesmas. A indicação de número 162, a vereadora solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de promover a pavimentação no fim da rua Amaury Regis e da rua Raul Baerlaus, ambos localizados no bairro da Praça, a próxima associação da Polícia Militar. Justificativa: é uma continuidade da rua Amaury Regis e a rua Raul Baerlaus, e dá acesso à rua João Bernardino da Cruz, e também a Avenida Coleira. Atualmente encontra-se com muitos buracos. E a indicação de número 63, a vereadora solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de promover a pintura das travessias elevadas e faixas de pedestres no modo geral, priorizando a rótula da rua 13, faixas de pedestre, faixa de pedestre no modo geral, priorizando a rótula da rua 13 de Maio, próximo ao Tabelionato de Tijucas, no bairro Centro. As faixas próximas ao Comprão do Coque, no bairro da Joaia, próximo ao Bento Loja, no centro, e nas faixas do semáforo próximo ao Garnieri Cunha, pois estão todas apagadas, dificultando que os carros parem, né? Justificativa: é uma reivindicação da comunidade para trazer mais segurança para quem transita e com que os motoristas respeitem quem está atravessando. Com essas indicações, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continue em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Então discute, vereador. Fica à vontade. Essa indicação para acender, fazer uma nova pintura, tanto nas faixas de pedestre, como em algumas travessias elevadas, elas vão se apagando com o tempo e a maioria delas quase nem se vê mais a tinta, né? Infelizmente, os motoristas precisam estar bem acesa para eles pararem, né? Se a gente ficar perto de uma faixa dessa, é visível que eles não param mesmo, né? Uma que um tempo atrás não se tinha o hábito, nunca teve travessias elevadas, muito menos faixa de pedestre dentro de Tijucas. Os motoristas demoraram um pouquinho a entender que tem que se respeitar o pedestre. E foram feitas várias pinturas dessas. Só que hoje a maioria delas encontra-se apagadas. E, infelizmente, os motoristas não param. Então, a gente pede aqui que faça uma nova pintura nessas solicitadas aqui e tantas outras dentro da cidade, né, que tem tantas fotos ficando tão bonito. Então, passar de vez em quando a pinturinha nessas faixas para que os motoristas respeitem um pouquinho mais os pedestres. E essas ruas aqui para calçar, até uma delas lá onde está sendo feito, ali atrás, onde está fazendo aquela praça, que é até a indicação do vereador Juarez, né, Juarez? A praça lá perto do Corpo do Bombeiro. Então vai ficar uma praça bonita e nada mais justo que dê continuidade àquele calçamento para que fique toda aquela extensão, além de bonita, que fique, né, com o trânsito, que melhore o trânsito para toda a comunidade. Isso é isso, senhor presidente. Continue a discussão. Senhor presidente. Vereador Juarez. Senhor presidente, aproveito a oportunidade para parabenizar a vereadora Deda e faço aqui uma crítica construtiva. Eu acho que essa legislatura ela evoluiu nesse sentido, porque gestores passados autorizaram de forma absurda, eu vou dizer absurda para não dizer outras palavras,
os loteamentos com aquele tipo de pavimentação. Aquilo é um absurdo. Tanto é que hoje em dia e futuramente vai caber à prefeitura fazer a pavimentação daqueles loteamentos que foi autorizado com aquele tipo de pavimento. Então, é o dinheiro público, né? O cara, proprietário do loteamento, fez daquela forma, vendeu os lotes, lucrou, e quem vai pagar agora somos nós, cidadãos. Cada contribuinte vai ter que pagar pelo calçamento novamente daquelas ruas, porque aqueles calçamentos realmente não têm nenhuma condição, não sei como está durante tanto tempo, mas é um absurdo. Um gestor público, não quero saber partido político, não estou nem falando disso, mas quem autorizou, né, fazer um absurdo daquele, de uma pavimentação daquela qualidade, ou seja, de uma péssima qualidade. Então, a nossa legislatura amarrou que os futuros loteamentos têm que ser realmente com uma pavimentação adequada, até para que a própria comunidade depois não tenha um contribuinte que tem que pagar do bolso de um loteamento onde o cara que era proprietário do loteamento lucrou e foi embora, e quem vai pagar depois a má fase aí, a má construção, é a própria população. Seria, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. É uma única votação as referidas indicações. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vereador Isaú, podemos ler as duas? Por favor. Em discussão, a indicação número 164/2020 e o número 165/2020, da autoria do vereador Esaú Baia. Convido a senhora vice-presidente que faça a leitura das mesmas. A indicação de número 64, o vereador solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de providenciar uma área de lazer no loteamento Gumercindo Lemos e loteamento Feller, bairro Joaia. Justificativa. Passando nas ruas dos loteamentos, aos finais de semana, percebe-se grande número de crianças brincando e praticando esportes no meio da rua, sendo necessário uma área de lazer, proporcionando assim um local adequado à comunidade para suas atividades de lazer. A indicação de número 165, o vereador solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de realizar a manutenção e limpeza dos bueiros na rua Boca de Lobo, na rua 13 de junho, no bairro Praça. Justificativa. Este pedido se faz necessário, pois em dias de chuva, os moradores da referida rua ficam à frente de suas casas completamente alagadas. Cordialmente, vereador Esaú Baia. Em discussão. Não, senhor. Em votação, as referidas indicações, os senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar agora a ordem do dia. Projeto de lei número 20/2020. Ementa, dispõe sobre a instituição do dia do conscientização sobre a pessoa com síndrome de Down no âmbito do município de Tijucas. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto de lei número 20/2020. O projeto de lei de número 20 de 2020 dispõe sobre a instituição do dia de conscientização sobre a pessoa com síndrome de Down no âmbito do município de Tijucas. O artigo 1º do projeto de lei de número 20 de 2020 fica instituído no município de Tijucas o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down, a ser realizado anualmente no dia 21 de março. Parágrafo único. O principal objetivo desta data é informar e conscientizar as pessoas sobre o que é a síndrome de Down, O artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o projeto, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto. Senhor presidente, só para Ok, vereador. discutir. 3 minutos. A gente
Tá, não, rapidinho só. Na verdade, a gente está criando essa lei para a gente ter um dia, né? Já é 21 de março, dia mundial da síndrome de Down. Na verdade, para o município criar essa data como forma de contribuir, dar mais informações e permitir também a inclusão de todas essas pessoas na sociedade, sendo de grande importância, né? Conversamos lá com a PAI, onde a gente está sempre lá visibilizando a nossa PAI de Tijucas, já também ajudamos de várias formas, com dinheiro, com van, enfim, e eu acho que seria muito importante se a gente aprovasse essa lei, e eu peço ajuda e apoio de todos os vereadores. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em segunda votação, o projeto de lei número 20/2020. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Ok? Aprovado por unanimidade. Esse projeto é autoria do vereador Fernando Fagundes. Parabéns, vereador, pelo projeto. Projeto de lei número 16/2020. Emenda, institui a Semana Municipal da Enfermagem no município de Tijuca e dá outras providências. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto de lei número 16/2020. O projeto de lei de número 16/2020 institui a Semana Municipal da Enfermagem no município de Tijucas e dá outras providências. O artigo 1º do projeto de lei de número 16/2020 fica instituído no âmbito do município de Tijucas a Semana Municipal da Enfermagem. O artigo 2º, a Semana Municipal a que se refere o artigo 1º da presente lei, será comemorado anualmente na segunda semana de maio. O artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Esse é o projeto, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto de lei número 16/2020. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esse projeto é do vereador Rudinei de Amorim. Projeto de lei número 56/2020. Emenda, dispõe sobre a criação e implantação do Dog Park nas áreas comunitárias de novos loteamentos no município de Tijuca e dá outras providências. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura da emenda modificativa ao projeto. Senhor presidente, é emenda substitutiva, não modificativa, tá? A emenda substitutiva ao projeto de lei de número 56/2020 dispõe sobre a criação e implantação de dog parks nos novos loteamentos do município de Tijucas e dá outras providências. O artigo 1º ao projeto de lei de número 56/2020 fica instituído a obrigatoriedade para os novos loteamentos no município de Tijucas de espaços de contenção e desenvolvimento entre cães e seus donos, com a denominação de dog parks. O parágrafo 1º, os espaços destinados aos cães e seus donos deverão ser individualizados, tendo lugar específicos para a separação dos demais usuários de praças e parques dos novos loteamentos. O parágrafo 2º, não havendo a disponibilidade físicas nas praças e parques dos novos loteamentos, os espaços serão criados em áreas comunitárias mais próximas a estes locais. O artigo 2º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias após a sua publicação. O artigo 3º,
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o projeto de lei de número 56 de 2020, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto substitutiva ao projeto de lei número 56/2020. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Ok? Aprovado por unanimidade. Convido agora a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto de lei número 56/2020. O projeto de lei de número 56 de 2020 dispõe sobre a criação e implantação de dog parks nas áreas comunitárias dos novos loteamentos do município de Tijucas e da outras providências. O artigo 1º ao projeto de lei de número 56 de 2020 ficam criados espaços de contenção e desenvolvimento entre cães e seus donos, com a denominação de dog parks, dentro de praças, parques públicas, área verde do município. O parágrafo 1º, os espaços destinados aos cães e seus donos deverão ser individualizados, tendo lugares específicos para separação dos demais usuários de praças e parques públicos. O parágrafo 2º, não havendo a disponibilidade física nas praças, parques públicos e espaços serão criados em áreas verdes mais próximas a estes locais. O artigo 2º, o poder público municipal poderá fazer convênios, parcerias com a iniciativa privada ou instituições não governamentais, com o objetivo de viabilizar a preparação, o funcionamento e a administração dos espaços denominados dog parks. O artigo 3º, a responsabilidade da manutenção do espaço, fornecimento de água e luz serão por conta do município. O artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o projeto de lei de número 56 de 2020, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto de lei número 56/2020. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam com 5 pontos. Ok. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 03/2020. Emenda, altera a resolução número 05 de 1993, que trata do regimento interno da Câmara de Vereadores de Tijucas. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto de resolução número 03/2020. Projeto de resolução de número 03/2020. Altera a resolução de número 5 de 1993, que trata do regimento interno da Câmara de Vereadores de Tijucas. O presidente da Câmara Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, de acordo com a lei orgânica que a Câmara Municipal aprovou, ele promulga a seguinte resolução. O artigo 1º inclui a subseção 2 da seção 2, capítulo 2, título 2 da resolução de número 05 de 1993, com a seguinte redação. Subseção 2 da Frente Parlamentar. O artigo 78-A. As frentes parlamentares serão constituídas mediante requerimento fundamentado, contendo a sua composição subscrito por, no mínimo, 1/3 da totalidade dos parlamentares e aprovado em plenário pela maioria. Parágrafo 1º, as frentes parlamentares terão por objetivo apoiar, incentivar, assistir estudos de temas de interesse social, econômico e público. O parágrafo 2º, a composição das frentes parlamentares constitui-se de 3 membros e se dará após aprovação por ato do presidente da Câmara de Vereadores e publicado no Diário Oficial do município.
O parágrafo 3º coordenará a frente parlamentar o vereador primeiro subscritor do requerimento. O parágrafo 4º, o prazo de funcionamento da frente parlamentar é de 60 dias, contados de sua constituição, podendo o prazo ser prorrogado uma vez por igual período a requerimento dos parlamentares que a integram, ficando esta prorrogação condicionada à aprovação da maioria em plenário. O parágrafo 5º, ao final dos trabalhos, a frente parlamentar deverá apresentar relatório de suas atividades ao plenário. O parágrafo 6º, as frentes parlamentares ficam extintas automaticamente com o encerramento da legislatura. O artigo 2º, altera-se o artigo 114 da Resolução de número 5 de 1993, que passa a ter a seguinte redação. O artigo 114, toda proposição recebida pela mesa diretora será numerada, datada, realizadas as buscas e demais procedimentos para a instrução da mesa. Uau, isso aqui é grande. Vocês querem ouvir isso tudo mesmo? O parágrafo 1º, além do que estabelece este regimento, a mesa diretora devolverá ao autor qualquer proposição que, primeiro, não tiver devidamente formalizado em termos. Segundo, versar sobre a matéria. A. Alheia à competência da Câmara. B. Evidentemente inconstitucional. C. Antirregimental. Parágrafo 2º. O projeto instruído será despachado pela primeira secretária à Procuradoria para esgotar a análise jurídica quanto à admissibilidade, à constitucionalidade e à legalidade da matéria, e posteriormente despachada pela primeira secretária às comissões. O artigo 3º, altera-se o artigo 115 da Resolução de número 5 de 1993, que passa a ter a seguinte redação. O artigo 115. Distribuição de matérias das comissões deve observar as seguintes normas. O inciso 1º, obrigatoriamente, a Comissão de Constituição e Justiça para o exame da admissibilidade jurídica e legislativa. O inciso 2º, quando envolver aspectos financeiros ou orçamentário público, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para exame de compatibilidade ou adequação orçamentária. O inciso 3º, as comissões referidas nos incisos anteriores e as demais comissões, quando a matéria de sua competência estiver relacionada com mérito, proposição. O artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Este é o projeto, senhor presidente, de lei de número 03/2020. Coloque em discussão o projeto. Projeto de resolução. Coloque em discussão o projeto. A segunda votação vou fazer nominal, porque não está aparecendo todos os que estavam aí, que nós tínhamos grande, né? Então, nós vamos fazer nominal. Vereador Rudinei. Sim, presidente. Vereadora Fernanda Melo Baia. Sim, presidente. Vereador Juarez Soares. Sim, presidente. Vereadora Maria Edésia. Sim, senhor presidente. Vereador Eloy Pedro Geraldo. Sim, presidente. Vereadora Michele. Vereador Isaú Baia. Sim. Tá ok. Então... vereador Juarez foi o primeiro, né, Juarez? O Juarez já falou, né, vereador Juarez? Exato, presidente. Só a Michele, presidente, que agora ligou o microfone ali, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Vereador Fernando Fagundes.
Ok. Então, todos presentes, a votação dos presenciais são tudo por unanimidade. Projeto de resolução número 05. Emenda institui ao plano Câmara Sustentável no Poder Legislativo e da outras providências. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviço Público, Indústria e Comércio. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, em face do supraexposto, o projeto de resolução de número 05 de 2020 está de acordo com as normas constitucionais. O parecer deste relator é pela apreciação, pela admissibilidade ao projeto. A Comissão de Finanças... Aguenta o cachorro aí. Oi? A Comissão de Finanças, pelo anteexposto, por estar de acordo com as normas orçamentárias e financeiras, o parecer desta relatora ao projeto de resolução de número 05 de 2020 é pela apreciação e aprovação da proposição. E o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio, o parecer desta comissão, em reunião realizada no dia 11 de agosto de 2020, aprovou o projeto de resolução de número 05 de 2020, nos termos do parecer da relatora, vereadora Elizabeth Mienes da Silva. São esses os pareceres, senhor presidente. Ok, vereadora. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto de resolução número 05/2020. O projeto de resolução de número 5 de 2020 institui o plano Câmara Sustentável no Poder Legislativo e da outras providências. O artigo 1º fica instituído o plano Câmara Sustentável, que visa adotar medidas sustentáveis no prédio da Câmara de Vereadores, a fim de minimizar impactos ambientais e de incentivar a conscientização da sociedade e dos demais poderes do município sobre as inúmeras vantagens dos projetos de constituição que adotam essas medidas. O artigo 2º, o Plano Câmara Sustentável deverá ter a adesão do atual e dos futuros presidentes da mesa diretora, quando da posse, ao conjunto de práticas que utilizem tecnologias para a sustentabilidade da construção, dos moldes do projeto e do cronograma a serem elaborados por profissionais habilitados, mediante a aprovação, supervisão e acompanhamento da mesa diretora. O artigo 3º, o plano citado no artigo 2º será elaborado com o objetivo de alcançar a certificação de construção sustentável da sede da Câmara de Vereadores de Tijucas, devendo contemplar os seguintes prazos. Primeiro, planejamento sustentável. Segundo, eficácia energética, eficiência energética. Terceiro, aproveitamento passivo dos recursos naturais. Quarto, gestão economia da água. O quinto, gestão dos resíduos da edificação. Sexto, qualidade dos resíduos da edificação. Sétimo, uso racional de materiais. O oitavo, uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis. O artigo 4º, as despesas decorrentes da aplicação desta resolução
ocorrerão por conta de dotação próprias do orçamento vigente. O artigo 5º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Este é o projeto, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto. Senhor presidente. Fala, vereador Juarez. Senhor presidente e membros da mesa diretora, quero aqui parabenizá-los pela iniciativa deste projeto, tendo em vista que vai ter uma economia para a população, porque economia, quando eu digo para a população, porque é a economia do dinheiro público. Vai ser feito um investimento, muito provável, os futuros presidentes, quem sabe até com o próprio senhor, de implantação, né, de uma... Eu agora escapei o nome, depois o senhor pode, de forma mais adequada, fazer, mas a questão da iluminação, né? Até em Tijucas tem ali a CIT CDL, implantaram ali no prédio da própria CIT CDL, e o investimento que ali foi feito, em poucos anos, ele se paga, e no futuro ainda sobra uma quantia de energia elétrica que pode ser até paga pela própria Celeste para ser utilizada nas demais áreas da cidade. Então, o prédio da Câmara, tendo esse sistema, com certeza irá ter uma economia de energia elétrica, né, além de aproveitar também, né, a questão da água, da chuva e por aí adiante. Então, fica aqui os meus parabéns à mesa diretora pela iniciativa deste projeto. Como eu sempre digo, uma das principais funções do agente público, do homem político, é economizar o dinheiro da população. E ao economizar o dinheiro da população, ele faz para que esse dinheiro seja revertido após em outras áreas. Tenho certeza que a economia da Câmara nos últimos... nessa legislatura foi muito além de outras legislaturas, e com isso também a gente está provando nessa legislatura o quanto a gente é preocupado com o dinheiro público. Então, fica aqui meus parabéns, senhor presidente e demais membros da mesa, por essa iniciativa. Obrigado, vereador Juarez. Eu quero aqui parabenizar também ao vereador Rudinei de Amorim, que é a autoria desse projeto, né, bem elaborado. Parabéns, vereador Rudinei, porque eu também acho muito importante, né, um projeto desse que realmente é a economia, não só para a Câmara de Vereadores, como para a nossa própria população, né, que eles que pagam, né, toda a despesa da Câmara, que pagam o nosso salário. Então, mais uma vez, Rudinei, parabéns pelo projeto. Show de bola, presidente. Até se puder manifestar, com certeza. Fica à vontade, vereador. E outras situações, como o próprio Juarez aqui já citou, a CIT-CDL, e com certeza a gente vai estar fazendo muita coisa, né? Seguindo esse projeto, a gente vem... o próprio presidente Juarez começou lá na gestão dele em 2018, já trocando as luminárias, né, por LED, luminária fluorescente por LED, e agora também na nossa reforma foi colocar tudo LED, um painel de LED altamente luminoso e com pouca potência, né, com pouco consumo. Então isso é bacana, e pouco a pouco a gente vai ajustando e vai fazendo o melhor pela sociedade e também pelo meio ambiente, na verdade. Então, algumas árvores, algumas situações, a questão de geração de energia elétrica e tal. Então, eu fico muito contente em poder estar contribuindo aí, presidente. Obrigado, vereador. Continue em discussão. Em primeira votação, o projeto de resolução número 05/2020. Tá? Vou ter que fazer nominal de novo, né? Vereadora Fernanda Mello. Sim, senhor presidente, pela aprovação. Vereadora Maria Désia. Sim, senhor presidente, aprova também. Vereador Juarez Soares. Sim, presidente. Vereador Isalbaé. Vereadora Michele. Vereador Eládio Geraldo. Sim, vereador. Vereador Jean. Sim. Vereador Fernando Fagundes. Não está aparecendo. Tá ok. Os presentes foram por unânime. Obrigado, vereadores. Aprovado.
Projeto de resolução número 06/2020. Também esse projeto também é do vereador Rodinei de Amorim. Emenda, institui a semana do amigo do Legislativo na Câmara de Vereadores de Tijuca e da outras providências. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Educação, Cultura, Juventude e Direitos Humanos, Saúde, Obras e Serviços Públicos e Indústria e Comércio. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, em face do supraexposto, o projeto de resolução de número 6 de 2020 está de acordo com as normas constitucionais. O parecer dessa relatora é pela admissibilidade ao projeto. O parecer da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras e Serviços Públicos, Indústria e Comércio, no que tange ao mérito, salienta a importância da matéria, como forma de oferecer informações do Poder Legislativo e diversas atividades ao público externo, proporcionando a importância do Legislativo nas decisões sobre o futuro da cidade. São esses os pareceres, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto de resolução número 06/2020. O projeto de resolução de número 06/2020. O artigo 1º fica instituída a semana do Amigo do Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas, com o objetivo de oferecer informações do Poder Legislativo e diversas atividades ao público externo, como palestra, visita nas escolas ou nas dependências da Casa de Leis. O parágrafo 1º será de responsabilidade do Poder Legislativo a organização e a execução do evento, que se realizará na primeira semana de abril de cada ano. Parágrafo 2º, os vereadores e servidores da Câmara Municipal poderão visitar as escolas e outros estabelecimentos do município de Tijucas para debater com os alunos, pais, funcionários e professores o papel do Poder Legislativo Municipal. O artigo 2º fica a critério dos vereadores os assuntos a serem discutidos e a forma de procedimento. O artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Este é o projeto, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Coloque em discussão o projeto. Vereador Rodinei, com a palavra, 3 minutos. Então, presidente, não só para instituir aí o Amigo do Legislativo, é um projeto que eu acompanho o Pedrão ali de Florianópolis, né, vereador, 2 mandatos também, um cara novo, um cara que eu tenho acompanhado bastante, e agora pré-candidato a prefeito de Florianópolis, né? É um trabalho que vem dando certo na Câmara de Vereadores de Florianópolis, sabe? Ele faz esse trabalho de visita às escolas e levar o dia a dia do Legislativo, a importância do Legislativo, para as pessoas que possam se engajar e realmente participar das sessões e acompanhar. É um trabalho que vem dando certo em Florianópolis e eu acabei colocando aí, conto com a ajuda e voto de vocês. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Em primeira votação, o projeto de resolução número 06/2020. Também vou pedir nominal. Vereadora Fernanda Melo Baer. Sim, senhor presidente. Vereador Eloy Pedro Geraldo. Sim, presidente. Vereadora Maria Désia. Sim, senhor presidente. Vereador Juarez. Sim, senhor presidente. Vereador Isaú Baer. Sim, presidente. Vereador Jean. Sim, presidente.
Ok. Os presenciais estão... O direito também, né, presidente? Sim, presidente. Ah, sim. O projeto que já falou, né, vereador? Valeu. Então, aprovado por unânime que estão presentes na tela. Projeto de lei número 111/2020, é de autoria do... Não. De acordo com o artigo 121 do parágrafo único do Regimento Interno, solicito a dispensa do interstício a que está sujeito ao projeto de lei número 111/2020, para que possamos colocá-lo hoje em 2 votações. Vereadores, todos concordam? Permaneçam como se encontram. Ok. Aprovado. Emenda. Regulamento do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, no âmbito da Câmara Municipal de Tijuca e da outras providências. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do parecer em conjunto da Comissão da Constituição e Justiça e da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviço Público e Indústria e Comércio. O parecer da Comissão de Justiça, no tocante ao mérito, esta comissão analisa e emite parecer favorável ao projeto de lei de número 111/2020, conferindo maior efetividade ao exercício do direito de acesso às informações por parte das pessoas interessadas. Obrigado, vereadora. Falta uma comissão ainda, senhor presidente. Falta uma comissão. É que esse projeto não é físico, ele está virtual, e daí eu tenho que estar rolando aqui a... Só um minutinho, senhor presidente. Como o projeto é virtual, estou localizando aqui o parecer, tá? Até ali, deixa eu dar. O parecer da Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio. No tocante ao mérito, esta comissão analisa e emite parecer favorável ao projeto de lei do número 111/2020. Esse é o parecer, senhor presidente, todos favoráveis. Obrigado, vereadora. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto de lei número 111/2020. O artigo 1º do projeto 111/2020, esta lei regulamenta o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, no âmbito da Câmara Municipal de Tijucas, nos termos da Lei Federal de número 12.527 de 2011. O parágrafo único, o SIC funciona junto à ouvidoria, órgão responsável por implementar e garantir o fiel cumprimento desta lei. O artigo 2º busca o fornecimento de informações, a busca de fornecimento de informações são gratuitas. Ressalva a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagens. O parágrafo 1º estará isento de ressarcir os custos previstos no caput aquele cuja situação econômica não o permita, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, declarada na forma da Lei Federal de número 7.115 de 1983. O artigo 3º, aplicam-se a esta lei as disposições previstas na Lei Federal de número 12.527 de 2011. O artigo 4º, qualquer pessoa natural ou jurídica
poderá apresentar pedido de adesão à informação da Câmara Municipal de Tijucas. O parágrafo 1º, a apresentação de pedidos de informações acontecerá via ouvidoria. O parágrafo 2º, para responder aos pedidos de informação, o ouvidor poderá requisitar informações e documentos às unidades e servidores da Câmara Municipal, nos termos do artigo 18 da Lei Municipal de 2.776/2020. O parágrafo 3º, serão recebidos pedidos de acesso à informação por qualquer meio legítimo, como contato telefônico, formulário eletrônico ou correspondência física, desde que atendidos os requisitos no artigo 5º desta lei. O parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo 3º, será enviado ao requerimento comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido a partir de qual se inicia o prazo de resposta. O artigo 5º, o pedido de acesso à informação deverá conter: primeiro, nome do requerente. Segundo, especificação da informação requerida de forma clara e precisa. Terceiro, endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou da informação requerida. O artigo 6º, não será atendidos pedidos de acesso à informação. Primeiro, genéricos. Segundo, desproporcionais ou desarrazoados. Ou, terceiro, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados, informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência da Câmara Municipal de Tijucas. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º do caput, caso tenha conhecimento, a ouvidoria indicará o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. O artigo 7º, são vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Seção 2ª da resposta. Artigo 8º. Recebido o pedido e estando disponível a informação, o acesso será imediato. O inciso 1º, caso não seja possível o acesso imediato, a Câmara Municipal de Tijucas deverá, no prazo até 20 dias, primeiro, enviar informação ao endereço físico ou eletrônico informado. Segundo, comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução e ou obter certidão relativa à informação. Terceiro, comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua exigência. O quarto, indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que detenha. Ou, quinto, indicar as razões de negativa total ou parcial do acesso. No inciso 2º, nas hipóteses, o parágrafo 2º, nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso 2º do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Só estou tomando uma aguinha, tá, gente? Terceiro, quanto a manipulação poder prejudicar a integridade da informação ou do documento, a Câmara Municipal de Tijucas indicará data, local e modo para consulta, ou disponibilizará cópia com certificação de que confere com o original. O parágrafo 4º,
Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o inciso terceiro, o requerente poderá solicitar que as suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original. O artigo 9º, o prazo para a resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de 20 dias. O artigo 10º, caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o requerente será orientado quanto ao local e ao modo para consultar, obter ou reproduzir a informação. Parágrafo único. Na hipótese do capto, a Câmara Municipal de Tijucas desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação. O artigo 11, negado o pedido de acesso à informação, será enviado ao requerente no prazo de resposta. Comunicação com: primeiro, razões da negativa de acesso e seu fundamento legal. Segundo, possibilidade e prazo de recurso com indicação da autoridade que a apreciará. E, terceiro, possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificada que a apreciará. O artigo 1º, as razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado. O artigo 2º, é direito do requerente obter o inteiro teor da decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. O artigo 12, o acesso a documento preparatório ou a informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Seção 3, dos recursos. O artigo 13. No caso de negativa de acesso à informação, de desclassificação de informação ou de fornecimento das razões da negativa do acesso, o requerente poderá apresentar recurso ao presidente da Câmara no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O prazo para a resposta do presidente será de 5 dias contados da data do protocolo do recurso. O artigo 14. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias ao presidente, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do protocolo da reclamação. O artigo 15. Provido o recurso ou a reclamação, o presidente fixará prazo para o cumprimento da decisão, que não poderá ser superior a 20 dias. O parágrafo 1º, é direito do requerente obter o inteiro teor da decisão proferida no recurso ou reclamação por certidão ou cópia. Capítulo 3º. Minha voz, vocês estão gostando de ouvir, né? Das restrições do acesso à informação. Seção 1ª. Da classificação das informações quanto ao grau e prazo de sigilo. O artigo 16. As informações produzidas ou armazenadas no âmbito da Câmara Municipal de Tijucas poderão ser classificadas conforme os graus e terão os prazos de sigilos previstos na Lei Federal de número 12.527 de 2011. O artigo 17. São consideradas passíveis de classificação as informações cuja divulgação
ou acesso irrestrito possam, primeiro, pôr em risco a defesa e a integridade do território municipal, segundo, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociação ou as relações internacionais ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Terceiro, pôr em risco a vida e segurança ou a saúde da população. Quarto, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do município. Quinto, prejudicar ou causar riscos a planos e operações estratégicas dos órgãos de segurança do município ou do estado. Sexto, prejudicar ou causar riscos a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico do município. Sétimo, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais, estaduais, municipais ou estrangeiras e ou familiares. Oitavo, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionados com prevenção ou repressão de infrações. O artigo 18. A informação em poder da Câmara Municipal de Tijucas, observado de seu teor, em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do município, poderá ser classificada com ultrasecreta, secreta ou reservada. O artigo 1º, os prazos máximos de restrição de acesso à informação conforme classificação previstas no caput vigoram a partir da data de sua produção. São os seguintes. Primeiro, ultrasecreta, 25 anos. Segundo, secreta, 15 anos. Terceiro, reservada, 5 anos. O parágrafo segundo. Alternativamente, os prazos previstos no inciso 1º, parágrafo 1º, poderá ser estabelecido como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. O parágrafo 3º, transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu término final, a informação torna-se automaticamente de acesso público. O parágrafo 4º, para a classificação da informação, em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível considerados. Primeiro, inciso 1º, a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do município. Segundo, o prazo máximo de restrição de acesso ou evento que defina seu termo final. O artigo 19, a classificação do sigilo de informação no âmbito da Câmara Municipal de Tijucas é de competência, primeiro, no grau de ultrasecreto e secreto das seguintes autoridades: A. Mesa diretora. B. Presidente. Segundo, no grau de reservado, além das autoridades referidas, o inciso 1º, as que exerçam funções de direção, comando ou chefia, observando o disposto nesta lei. No artigo 20, a classificação da informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Primeiro, assunto sobre o qual versa a informação. Segundo, fundamento da classificação.
observados os critérios estabelecidos no artigo 18 desta lei. Inciso 3º, indicação no prazo de sigilo, contato em anos, meses ou dias, ou de evento que defina o seu termo final conforme limites previstos no artigo 18 desta lei. 4º, identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau do sigilo da informação classificada. O artigo 21. A Câmara Municipal de Tijucas publicará anualmente em seu site na internet. Primeiro, rol das informações que tenham sido classificadas nos últimos 12 meses. Segundo, um rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. Terceiro, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre solicitações. Seção 2ª, das informações pessoais. Artigo 22. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como as liberdades e garantias individuais detidas pela Câmara de Tijucas. O inciso 1º, terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data da sua publicação e da sua produção. E, segundo, poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros dados por consentimento expresso da pessoa a que se referiam. Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata o artigo. A este artigo existe um cônjuge ou companheiro aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei de número 10.416, de 10 de janeiro de 2002. O artigo 23, conscientemente referido no inciso 2º, o caput do artigo 22, não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessária. No inciso 1º, a prevenção e o diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização exclusivamente para o tratamento médico. Segundo, a realização de estatística e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos na lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Terceiro, ao cumprimento da decisão judicial. Quarto, a defesa de direitos humanos. Quinto, a proteção do interesse público e geral preponderante. O artigo 24, a restrição de acesso a informações pessoais de que trata o artigo 22, não poderá ser invocada com intuito de prejudicar o processo de apuração e irregularidades conduzido pelo poder público, em que o titular das informações for parte ou interessado. O capítulo 4 das responsabilidades. O artigo 25 constitui condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público. O inciso 1º, recusar-se a fornecer informações requeridas nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecer intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou impressa. Segundo, utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informações que encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das
atribuições do cargo, emprego ou função pública. Terceiro, agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso a informações. Quarto, divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de sigilo ou informação pessoal. Quinto, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Sexto, ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar ou a outrem, ou em prejuízo de terceiro. O parágrafo 1º, atendido ao princípio do contraditório, a ampla defesa do devido processo legal e condutas descritas no caput serão consideradas para fins do disposto na Lei Municipal de número 90 de 1957. Informações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo a critérios estabelecidos na referida lei. O parágrafo 2º, pelas condutas descritas no caput, o agente público poderá responder também por impossibilidade administrativa, conforme o disposto na lei de número 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 26, esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Este é o projeto, senhor presidente. Vocês dois vão todos dormir com a minha voz na cabeça. Obrigado, vereadora. Sonhar com a minha voz. Coloque em discussão o projeto. Vocês vão sonhar. Coloque em discussão o projeto. Em primeira votação, o projeto de lei número 111/2020. Vou também fazer o voto nominal. Vereador Rudinei de Amorim. Só um minutinho que tem uma pane aqui no meu aparelho. Já vou ligar. Ô, presidente. Tá, eu voto sim. Eloy 111, né, presidente? O projeto Isso. número 111, né? Isso aí é coisa tua, né, presidente? Isso. O vereador Eloy Pedro Geraldo. Sim. Eu não consigo. Eu estava falando. Vereador Isaú Baia. Sim, senhor presidente. Vereadora Michele. Sim, senhor presidente. Vereador Juarez Soares. Sim, presidente. Vereadora Maria Désia. Se vocês não estiverem cansados da minha voz, sim, senhor presidente. Vereadora Fernanda Mello. Pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Jean. Estávamos conversando. Então, aprovado por unanimidade. Agora, realizaremos agora a segunda votação do projeto de lei número 111/2020. Emenda, regulamenta o serviço de informação ao cidadão, o SIC, no da Câmara Municipal de Tijucas e da outra providência. Eu não vou pedir para a vereadora ler o projeto todo de novo, não tem necessidade, né? Então, em segunda votação, o projeto... em discussão, o projeto de novo, né? Alguém quer discutir o projeto? Ok. Em segunda votação, o projeto de lei número 111/2020. Vou fazer o voto também nominal. Vereadora Fernanda Mello. Vocês me chamam na Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Juarez Soares. Sim, presidente. Vereadora Michele. Bota o nome do vereador, bota o nome do Vereador Eloy Pedro Geraldo. Se eu estiver falando, desliga o áudio, por favor. Eu acabei de colocar um que Vereadora Maria Désia. da Cruz, que eventual primeiro. Sim, senhor presidente. Vereador Rudinei de Amorim. Sim, presidente. Aí tu confisca todos os nomes aqui, ou bota Vereador Isaú Baé. o nome de ninguém.
Aprovado em segunda votação o projeto de lei número 111/2020, por unanimidade. Colega vereadores, nós temos sessão para segunda e quinta, mas segunda nós não temos matéria suficiente. Vocês concordam de nós fazer a sessão só na quinta da semana que vem? Se todos estiverem a favor. Concordamos, senhor presidente. Tá ok? Todos concordam, então. Então, por unanimidade, então não vai ter a sessão na quinta-feira, na segunda-feira, tá ok? Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 17, é isso? Para o dia 17 de setembro, na forma remota, no horário regimental. Boa noite, obrigado a todos mais uma vez, colegas vereadores, e ótimo trabalho aí para todos. Boa noite, sonhem comigo, com a minha voz.